Olá, turminha do segundo ano. Quem fala é o professor Rafael. E na nossa aula de matemática de hoje, iremos estudar sobre medidas de comprimento. Assistam a videoaula com atenção e respondam às atividades propostas. Vamos lá. Medidas de comprimento. Há muito tempo, o ser humano sentiu necessidade de medir as coisas. Como é que ele media antigamente? Utilizando a mão, através do palmo, utilizando o pé, utilizando passos. Tudo isso ele usava para medir as coisas. Vamos tentar fazer também? Utilize o palmo, que é da ponta do polegar até a ponta do mindinho, para medir a porta da sua casa. Em seguida, anote aí. E utilize os pés para medir o tamanho da sua cozinha. Depois anote no caderno. Vocês podem perceber que cada pessoa é diferente uma da outra. Ou seja, tem gente que tem o pé maior, tem gente que tem o pé menor, tem gente que tem o palmo maior, tem gente que tem um palmo menor. Então, foi criado um sistema único, um sistema de tamanhos padronizados, chamados de centímetros. Vocês podem ver esses centímetros numa régua, por exemplo. Vocês podem pegar uma régua e colocar do lado dela um lápis, para vocês saberem certinho o tamanho do lápis. Dessa forma, você está medindo o tamanho do lápis. O desenho que está aí na imagem, o lápis tem 12 centímetros. Começa do 0 e vai até o 12. Observando isso, vamos responder a questão 5. Observe a imagem e responda: qual o comprimento do dado? E qual o comprimento do lápis? Nessa outra imagem, qual o comprimento do palito? Respondam aí. Agora que você sabe quantos centímetros tem um palito, respondam aí. Quantos centímetros tem esses 3 palitos juntos? Ou você soma o tamanho dos 3, ou você pega o tamanho do palito e multiplica por 3. Agora veja, o João foi medir numa régua um clips de papel. A medida ficou maior que 3 e menor que 4, ou seja, ficou ali no meio. Para indicar essa medida, a gente usa outra medida padronizada também, que é o milímetro. Atenção, ou seja, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Já que vocês gostam muito de desafio, vamos para o desafio descobrindo a minha altura. Você sabe qual é a sua altura? Para descobrir é muito fácil. É só pedir para um familiar ou um adulto medir você com a trena métrica ou alguma coisa parecida. E você vai anotar no caderninho a sua altura. Lembrando que quando passa de 100 centímetros, se torna 1 metro. Vocês podem observar que as medidas e os instrumentos para medir são utilizados por vários profissionais. Tem um profissional usando a trena, tem a profissional usando a fita métrica para ver a cintura do manequim, e tem um outro profissional utilizando o metro articulado. Vejam aí, vários exemplos de instrumentos que são usados para medir as coisas. Hoje em dia não é mais em palmo, não é mais em pés, não é mais em passos. Hoje são todos os metros padronizados. Próxima atividadezinha proposta. Questão 6. Faça uma pesquisa dos instrumentos de medida de comprimento que podemos utilizar nos dias de hoje. Você pode desenhar, escrever ou colar no seu caderno. Você sabia que para você crescer adequadamente, você precisa se alimentar bem, mas acima de tudo, dormir bem. A quantidade de sono é muito importante na hora de crescer. Então você que quer crescer tem que se alimentar bem e também dormir muito bem. Última tarefinha de hoje. A mãe do João está medindo os seus irmãos, Guilherme, Pedro e Ítalo. Ela mediu com a fita a altura de cada um deles. O Guilherme tem 90 centímetros, o Ítalo tem 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro,
e o Pedro tem 95 centímetros, quase. Qual das crianças é mais alta? Guilherme, Ítalo ou Pedro? Qual desses irmãos medem menos de 1 metro? Guilherme, Ítalo ou Pedro? Escreva o nome das crianças em ordem crescente, de acordo com a altura de cada uma delas. Por enquanto é só, turminha. Respondam as atividades e enviem no PV do professor, ok? Voltando aqui no final do vídeo para lembrar, qualquer dúvida, perguntem no PV e bons estudos a todos.